Vamos orar, meus irmãos, e logo em seguida dar continuidade ao nosso currículo. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos, agradecidos por mais um domingo que o Senhor nos concede, a oportunidade de juntos, ó Deus, entregarmos ao Senhor o nosso amor em forma de serviço e cânticos, em forma de contribuições, em forma de atenção, que nós possamos, ó Deus, continuar sempre com esta postura reverente em nossos cultos, buscando sempre aperfeiçoar cada momento onde nos reunimos para te adorar. Que o Senhor se agrade, ó Deus, de tudo que fazemos, porque não desejamos mero formalismo, queremos realmente te adorar em espírito e em verdade. Queremos dedicar nossa atenção qualificada a cada um desses momentos. Que o nosso coração esteja na nossa adoração. Obrigado por esta oportunidade de tratar com os irmãos de mais um assunto, em mais uma aula. Pedimos a tua capacitação em nome de Jesus. Amém. Começamos na semana passada a desenvolver um currículo de uma doutrina muito importante, que é a doutrina da união com Cristo. E como eu estou querendo que os irmãos percebam, essa doutrina, ela toca diversas áreas, diversos aspectos, diversos pontos. E é uma pena quando nós não dominamos a teologia, porque nós vamos buscar subterfúgios e até teorias em outros lugares para suprir uma necessidade, porque nós não sabíamos que a nossa teologia é tão profunda e tão útil assim. Então, a gente está querendo desenvolver um pouquinho com os irmãos. Então, vamos, nesta manhã, tentar construir uma definição do que seria essa doutrina da união com Cristo. Então, nós vamos fazer dois movimentos. Nós vamos, juntos, olhar para alguns textos bíblicos que tocam de alguma maneira nessa questão da união com Cristo e destacar ali o aspecto. E depois nós vamos ver alguns teóricos, alguns teólogos, inclusive indicando algumas obras para os irmãos, de como eles definem a união com Cristo e enfatizando determinados aspectos, para a gente entender aqui. Se der tempo, a gente entra no aspecto prático de como a união com Cristo molda o meu aconselhamento bíblico. E eu quero tratar isso, se não hoje, em uma próxima aula. Então, vamos construir junto. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Estou projetando, os irmãos que desejarem também podem acompanhar aí através da sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Esta é uma passagem importante, e esta passagem ela trata diretamente da doutrina da união com Cristo, através de duas sentenças, duas expressões. Quais são? Vamos lá, é a aula, né? Vamos fazer e dar caráter de aula na nossa EBD. Em Cristo, toda vida que essa expressão aparecer, você sabe, essa expressão ela não é um detalhe, ela é uma doutrina de muita relevância. E o que mais? Nele, pronto. Então, você precisa ler a Bíblia atentando para esses pontos. Então, agora, vamos para uma pergunta um pouquinho mais complexa, exige um pouquinho mais. É o quê? Qual é o aspecto que nós
olhamos aqui e que a união com Cristo traz para nós. Nós queremos ver alguns aspectos para montar a definição. Então, se você olhar para esse texto, você diria que a união com Cristo, nesse texto, está enfatizando o quê? Eleição, muito bem. Então, e o texto nos diz que ele tem nos abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Então, o aspecto aqui, meus irmãos, é: somos abençoados em Cristo. O texto nos fala da sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e a ênfase aqui é na eleição, assim como nos escolheu nele. Então, eleição só faz sentido se entendermos que ela ocorreu nele, em Cristo Jesus. Pois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. A gente está só querendo mostrar os aspectos para você entender como é que a gente chega numa definição. Então, como é que um teólogo, ele escreve um livro e diz assim, ó, a união com Cristo é isto. Se você nunca se perguntou isso, né, a gente chega nos livros e diz, justificação, o ato forense de Deus declarar o homem justo. Aí a gente se pergunta assim, como é que ele chegou nisso? De onde é que ele tirou esse negócio? Não é uma pergunta importante? Porque a gente não quer ser alimentado meramente por teólogos, a gente quer ser alimentado pela Bíblia. Então, a gente precisa ver de onde isso está sendo retirado nas Escrituras. Então, aqui está um aspecto, que é o aspecto da eleição. A união com Cristo não começa quando aceitamos a Jesus, mas no plano eterno de Deus. Veja que o texto diz que ele nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Eleição é um aspecto passado da salvação. Nós nem existíamos ainda, nós nem tínhamos nascido, e ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, estar em Cristo é a esfera ou o lugar onde todas as bênçãos residem. Por isso que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais ou celestiais em Cristo. Sem a união, as bênçãos não fazem sentido. Não faz sentido falar de bênção sem que a gente esteja em Cristo, sem que a gente entenda isso. Então, toda sorte de bênção espiritual celestial acontece por causa da eleição. A doutrina da eleição em Cristo é de suma importância. Então, esse é um primeiro aspecto. Você precisa ir somando os aspectos para depois chegar a uma definição. O que nós estamos vendo? Todas as vezes que a gente falar de união com Cristo, precisa ter o aspecto da posição e eleição? Precisa, é bíblico. Então, esse elemento precisa estar no entendimento de união com Cristo, certo? Vamos para o próximo exercício. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Uma metáfora bem importante da união. João capítulo 15, versículos 4 e 5, é o Evangelho. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem é a videira? Jesus. Jesus é a videira dentro desse texto. E qual é o aspecto aqui, quando a gente olha para esse texto, onde estão os elementos que lembram a união com Cristo? O aspecto, acho que foi o Neilson, o aspecto da dependência. A gente vai ver, excelente, excelente. Quais são os elementos textuais que a gente vê? Aqui tem união com Cristo. Permanecer em mim. Então você vê, né, que estamos nele, permanecemos nele. E com base nisso, porque nós permanecemos nele, estamos nele, então nós vamos ter aqui o aspecto. Um aspecto é dependência, um outro aspecto, meus irmãos, é vitalidade. Nós damos frutos
temos vigor, temos vida, porque estamos nele. Então, se nós não estivermos em Jesus Cristo, é o que o texto diz, então nós não podemos dar frutos. A nossa vida definha. A figura aqui, meus irmãos, ela é bem interessante, porque ela está falando de uma videira, de uma planta. Se você arranca um galho de uma planta e coloca esse galho em um local afastado da planta, o que acontece com o galho? O galho definha, o galho morre, o galho seca. Ele dá frutos? Não. Ele depende de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o nosso vigor espiritual, a nossa vontade, o nosso desejo de servir, de frutificar em termos morais, éticos, serviço, reino, tudo isso depende justamente deste relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Ele nos dá a vida. Depois a gente vai ver como cada um desses elementos ele pode ser usado em aconselhamento bíblico. Então é muito interessante você perceber isso aqui. Como a teologia deve ser usada para aconselhar. Então não é algo meramente teórico. Então como é que eu tiro a teoria e jogo isso para uma prática que faz sentido na minha vida? E isso é realmente a teologia abençoando o povo de Deus. Então a união não é um conceito apenas jurídico, como um contrato, não é apenas judicial, ela também é orgânica. A vida seiva de Jesus flui para nós. Sem essa conexão, não há vida nem fruto. Então, só há possibilidade de falar de vida espiritual, e vida espiritual, inclusive, de qualidade, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, se estivermos em Cristo Jesus. Outro texto. Nós vimos dois elementos, vai juntando os elementos para você tentar pensar aí numa definição. Terceiro elemento, 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Onde estão aí os elementos textuais da união com Cristo? Se unir ao Senhor, está unido ao Senhor, e ser um espírito com Ele. Então, olha o que o texto está dizendo. Perceba quão rico, quantas implicações tem nisso aqui. Quais são os aspectos que nós poderíamos extrair daqui? Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando diz que o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, a gente diz que isso é o quê? É um mistério, biblicamente, mas a gente diz que isso é o quê em termos de aspecto? Característica disso, isso é o quê? É uma só coisa, uma só pessoa, e é o quê de aspecto? Intimidade. Intimidade. Então é um aspecto aqui, meus irmãos, de intimidade, de espiritualidade. O texto não está dizendo, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Reflete sobre esses textos. Como assim? Um só espírito com Ele. Pare e pensa nisso. Porque a Bíblia não diz que é apenas a união do homem com a mulher que faz com que os dois se tornem um. Lembra que esta união é um símbolo de uma outra união. Qual é a união? Cristo com a igreja. Então, a igreja é constituída de seus membros. Então, nesse sentido, nós estamos unidos a Cristo de uma maneira que o casamento apenas simboliza isso. O casamento apenas representa aquilo que aconteceu. Então, isso aqui é algo muito grande. Então, quando a gente fala de união com Cristo, o aspecto da espiritualidade, da intimidade, é muito importante. Então, essa união ela é operada pelo Espírito Santo, ela cria uma unidade tão profunda que a Bíblia a compara a união em um corpo ou de um matrimônio, mas em um nível espiritual indissolúvel. Quarto elemento, Romanos 6,5.
Quarta passagem. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui aparece até a palavra união, né? Então aqui fica bem claro. Fomos unidos com ele. Unidos com ele na morte e unidos com ele na ressurreição. Depois eu vou trabalhar isso, que este é o grande símbolo do batismo por imersão. Então, por que para nós o batismo por imersão é tão valioso? Por que o batista entende que isso é tão importante? Não, mas tem outros batismos. Porque nós entendemos que esse batismo é um batismo bíblico que representa aquilo que nós entendemos como nova vida em Cristo. Justamente porque o batismo representa a união com Cristo. Unidos na sua morte e unidos na sua ressurreição em uma nova vida. Isso é muito importante, pois a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Qual é o aspecto que nós poderíamos extrair daqui? Se Cristo morreu e eu estou unido com ele, quem morreu? Eu. Se Cristo ressuscitou e eu estou unido com ele, quem ressuscitou? Eu. Isso é o quê? É nova vida, mas o aspecto é identificação, o aspecto é identidade. Isso é a minha identificação. Estou me identificando com ele na morte, estou me identificando com ele na ressurreição. Então, tudo o que aconteceu com Cristo, morte para o pecado e ressurreição para Deus, é creditado na nossa conta. Nós morremos com ele e ressurgimos com ele. Interessante pensar nisso, não vou desenvolver agora, mas note que alguns aspectos que a Bíblia menciona têm um efeito presente, que a gente chama na teologia de já, e um aspecto futuro que a gente chama de ainda não. Por exemplo, nós já morremos com ele para o pecado. Isso já aconteceu, sim ou não? Sim, mas você ainda peca? Já e ainda não. Perceberam? Você já morreu, mas você ainda luta. Estão percebendo? Nós já ressuscitamos com Cristo? Sim ou não? Sim, já morremos e ressuscitamos. É o que o texto está dizendo. Mas nós iremos ressuscitar no futuro? Sim. Então, o aspecto do ainda não. Ó. Já e ainda não, nos aspectos aqui, já e ainda não, é uma chave interpretativa para a gente entender como determinados textos se relacionam. Então, isso já aconteceu. Então, se eu já morri com Cristo, que é a representação do batismo, então significa que eu não sou mais escravo do pecado. Significa que eu não estou mais sujeito a ele de uma maneira irresistível. Então agora eu devo andar em santidade. Eu posso dizer não aos apelos da minha própria carne. Então, nós temos aqui o aspecto da identificação. O que acontece na teologia? Então, você está vendo que eu estou abrindo textos bíblicos e, com base nesses textos bíblicos, nós estamos tentando perceber, eu poderia abrir outros, depois a gente vai abrir. A gente pode perceber um aspecto específico da união com Cristo. A gente olha e diz, esse aspecto é novo nascimento, esse aspecto é eleição, esse aspecto aqui é judicial, esse aspecto aqui é relacional, esse aspecto é identidade. O que é que os teólogos fazem? Os teólogos olham para a Bíblia, é assim que se chega a uma definição, certo? Uma definição que não é feita assim, não é uma definição bíblica. Então, toda definição, a gente precisa perguntar, de onde você tirou isso? Isso é importantíssimo. Se isso fosse feito mais vezes, vários teólogos iriam engasgar. Tu tirou isso de onde? Isso é isso. Por quê? De onde tu tirou isso? Me mostra aqui. Ó. Cadê? Se não foi da Bíblia, não me importa. Porque tu está aqui para me ensinar a Bíblia. Então, se não é da Bíblia, então eu não quero saber. Então, você precisa, quando a gente tem
exames doutrinários, né, no último ano do seminário, e os pastores estão sendo ali, os seminaristas sendo preparados, né, para assumir a obra missionária, assumir igrejas, eles passam por algo chamado exame doutrinário. E aí ali a gente vai perguntar para eles, fazer algumas perguntas doutrinárias para saber se valeu a pena os 4 anos, né? Sim, passou 4 anos estudando, a gente quer saber se conseguiu reter algum tipo de conhecimento. Uma das coisas que a gente faz é, me dê a definição de adoção. O que é adoção? Adoção é um aspecto da Bíblia? Me define, agora me mostre na Bíblia. Pronto. Ele precisa ligar a definição dele com a Bíblia. Ah, pastor, propiciação aí dá uma definição. Pois me mostre. Abra sua Bíblia e me mostre que isso é propiciação. Por que a gente faz isso? Para ele não decorar as definições que os teólogos deram. Traz a definição de um teólogo decorada, porque eu sei que o teólogo sabe o que está fazendo. Quem não sabe é ele. E aí eu quero que ele entenda como é que o teólogo chegou nisso. Estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Como foi que o John MacArthur chegou a definir justificação desse jeito? John MacArthur é expert em Bíblia. Mas aí eu vou para a definição dele, uso a definição dele, mas eu não sei como aquilo foi construído. Isso é complexo. Sabe por quê? Que a gente começa a usar definições e conceitos sem entender o que nós estamos fazendo. E todas as vezes que a gente começa a usar coisas que a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente está correndo risco. Entende? O que você está fazendo? O que é isso? De onde é que você tirou isso? Então, a união com Cristo, ela precisa desses elementos. E o que acontece com os teólogos? Os teólogos vão ter várias definições de união com Cristo. E cada definição enfatiza um aspecto. Interessantíssimo isso. Não é que ele descarta os outros aspectos, mas eles vão enfatizar aspectos diferentes. Você vai pegar uma determinada teologia e o foco dele é a identidade. Então, você vai perceber claramente que o foco da definição está em santidade, ou em justificação, ou está na identidade e relacionamento de intimidade. Então, por isso que a gente precisa dos vários teólogos dialogando para a gente chegar num ponto, porque cada um vai dar uma ênfase que deseja. Então, vamos entrar nisso aqui para você perceber o que eu estou dizendo. Existem alguns livros que são chamados de teologia sistemática. Quando você ouvir o que é uma teologia sistemática? Uma teologia sistemática é um livro que contém as 10 doutrinas. E existe uma discussão se são apenas 10, ou se seriam 11, 12 ou 9. Na história da igreja existe isso. Mas, nos nossos dias, praticamente todas as teologias sistemáticas trabalham com 10 doutrinas. Essas doutrinas é cristologia, por exemplo, tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, isso se chama cristologia. Angelologia, tudo que a Bíblia fala do Antigo Testamento ao Novo Testamento sobre anjos. Então, esses livros aqui, eles dividem a Bíblia desta forma. Eles dividem em amartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação. Aí eu queria entender tudo que a Bíblia fala sobre salvação. Você compra um livro desse e aí você vai lá para o sumário. Você vai ver lá, doutrina da salvação. Pronto. Aí, capítulos e capítulos e capítulos só sobre doutrina da salvação, certo? Isso aqui é a teologia sistemática. Estou explicando isso porque normalmente a gente fala de teologia, mas as teologias elas são complexas. Existe teologia histórica, teologia filosófica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral, teologia moral, existe um monte de coisa. Não é tudo a mesma coisa. Pode até parecer que é a mesma coisa, mas não é. É igual você chegar para um cirurgião, né, alguém da área específica, e ele tem lá vários instrumentos, bisturis diferentes, várias coisas. Você chegar lá e dizer assim, é tudo a mesma coisa. Vá fazer isso. Não é tudo a mesma coisa. Um serve para uma coisa, outro serve para outra, outro serve para outra. É assim que funciona também na teologia. Para a gente, tudo é teologia. A gente coloca no saco, tudo é teologia. Porque a gente não está no seminário, não quer especificar tudo isso.
Mas existe tudo isso aqui. Isso aqui é estudado e existem os especialistas em cada área. Aqui, teologia do Novo, teologia do Antigo Testamento, para os irmãos terem uma noção, né? Quando a gente foi fazer o mestrado, por exemplo, o pastor Márcio se especializou, o mestrado dele foi em teologia pastoral, não é isso, pastor Márcio? O pastor Márcio, então, fez um mestrado todo focado em um aspecto da teologia, que é a teologia pastoral. Eu fiz um aspecto que foi voltado para a teologia da exegese do Novo Testamento. Então, trabalho em outra linha. Então, a gente trabalha áreas diferentes e vai enriquecendo tudo isso aqui. Teologia sistemática é isso. E é na teologia sistemática que a gente tem a definição da união com Cristo. É aqui. Um diácono, por gentileza. Então, a definição que o Norman Geisler, então, que é um teórico aí bem conhecido, nesse livro dele aqui, ele dá sobre a união com Cristo. Ele diz, a união com Cristo é a relação espiritual pela qual o crente é incorporado ao Senhor e participa de seus méritos, justiça e vida espiritual. Essa é a definição dele. Aí, qual é o exercício que a gente faz? Eu olho para essa definição e tento entender. Ele deixou algum aspecto importante fora dela? Ele enfatizou melhor um ou outro? Eu vou já mostrar para vocês qual é a ênfase de cada um. Partimos para uma outra teologia sistemática, que também é utilizada bastante, inclusive é um dos livros textos do seminário. Então, o Miller de Erickson, ele define a união com Cristo assim, a união com Cristo é a relação espiritual íntima na qual o crente participa da vida, morte, ressurreição e justiça de Cristo, e de onde toda a experiência de salvação flui. Então, é muito legal você pegar todas essas definições, uma do lado da outra, e ir percebendo o que uma destaca, o que a outra não destaca. Assim, é um trabalhinho aí bem legal. John MacArthur, uma outra teologia sistemática importante, ele diz, união com Cristo é a realidade espiritual pela qual cada crente é incorporado a Cristo, de modo que sua morte, ressurreição e vida são aplicadas a ele. Tudo o que Cristo é e fez é agora compartilhado pelo crente. Charles Hayre, também importantíssimo para nós dispensacionalistas batistas regulares. Esse é um bom livro aí para os irmãos que querem iniciar na discussão teológica. Eu queria um livro, pastor, desses que o senhor está mencionando, um livro para estudar um pouco dessas doutrinas, mas eu não queria tão profundo assim. Esse livro aqui é um dos melhores. Teologia básica ao alcance de todos. Um dos melhores não significa que é raso. Ele é bem legal. Mas existem mais profundos e mais técnicos, mais teóricos, que dá vontade de desistir nas primeiras páginas. Existem esses. Esse aqui não, esse aqui é interessante. Aí ele diz, a união com Cristo é a relação espiritual permanente pela qual o crente é unido a Cristo em sua morte, ressurreição e justificação, de modo que a salvação, santificação e vida eterna do crente estão firmadas nesta união. Um outro teólogo, o último que eu quero mencionar dos livros da teologia concisa do Packer, ele define assim, união com Cristo é o elo espiritual pelo qual o crente participa de Cristo, desfruta de seus méritos, é capacitado para a santidade e está seguro na vida eterna. Não sei se você percebeu, e eu vou colocar o quadro comparativo agora, mas eles têm ênfases diferentes. Eles mencionam aspectos que alguns não mencionam. E eu só vou ter uma definição mais precisa quando eu uno todos eles. Então, quando você chega na biblioteca de um teólogo, de um pastor, e ele vai lá e você vê assim, rapaz, para que tanto livro sobre esse assunto? É porque você tem as ênfases diferentes, os aspectos diferentes. Eu estou tratando uma definição doutrinária em 6 livros, de maneira que os 6
têm aspectos diferentes. Então, comparando aqui, fazendo o trabalho de casa, que a gente tem que fazer, mas fazendo para os irmãos. Geisler, Erickson, MacArthur, Charles, Hayre e o Packer. Então, quando a gente compara eles, o que é que funciona? Então, aqui eu tenho partes das definições deles, certo? Então, a união com Cristo é a relação espiritual pela qual o crente é incorporado ao Senhor e participa de seus méritos, justiça e vida espiritual. Ele traz uma visão bem geral do conceito para nós, sem especificar alguns detalhes, o Norman Geisler. E o Erickson já coloca um elemento de onde toda experiência de salvação flui. Então, ele vai destacar a união com Cristo como a doutrina central na salvação. Isso é Miller de Erickson. Então, quando ele tratar sobre salvação no livro dele, a união com Cristo é uma doutrina central para ele. Aí, o John MacArthur, tudo o que Cristo é e fez é agora compartilhado pelo crente. Ele vai destacar o elemento da identidade. Tudo o que Cristo é e fez agora é meu também, é compartilhado. Este é um aspecto que não está sendo trabalhado nos outros elementos. Charles Hay, de modo que a salvação, santificação e vida eterna do crente estão firmadas nessa união. Então, ele tem aqui um destaque para a santificação, destaca o elemento ético da santificação e a garantia da salvação. Então, veja que salvação, santificação e vida eterna do crente está firmado na união. E o Packer, capacitado para a santidade e está seguro na vida eterna. E aí o aspecto escatológico, segurança da salvação. Muita gente tem problema com segurança da salvação porque nunca estudou união com Cristo. Nunca entendeu esse elemento. Aí começa a ter problemas com eu realmente devo ter firmeza e certeza da minha salvação. Este é um elemento que compõe a definição. E a gente vai depois trabalhar só esse elemento, mostrando isso para os irmãos. Então, qual é o trabalho de casa que a gente faz? A gente olha tudo isso, percebe os aspectos. Eu não posso ler o livro sem perceber os detalhes. Você percebe os aspectos. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu montei uma definição com base em todos eles. Então eu disse, então já que tem tantos aspectos, vamos lá montar uma definição. Está aqui a definição. União com Cristo é a realidade espiritual de onde toda experiência de salvação e santificação flui. Ou seja, cada crente é incorporado a Cristo, de modo que sua morte, ressurreição e vida são aplicados a ele, produzindo segurança da vida eterna. Todos os elementos. Aí você trabalhou, pronto, agora você trabalhou a coisa bem completa, trabalhando os elementos. Então, quais são os principais elementos? Então, a gente viu vários teólogos, trabalhei alguns versículos mostrando para os irmãos. Normalmente, quando a gente fala da união com Cristo, a gente fala de 7 aspectos da união com Cristo. É isso aqui, 7 aspectos da união com Cristo. Se não dá para ver direitinho, eu vou mostrar para os irmãos. União legal e jurídica, primeira. Segunda, união com Deus Trino. Terceira, união espiritual e vital. Quarta, união missional e escatológica. Quinta, união orgânica e pessoal. E a união recíproca e plena. Então, esses elementos aqui, esses elementos compõem para nós a doutrina da união com Cristo. Eles lançam para nós a base da doutrina da união com Cristo. E alguns desses aspectos, eles poderiam, inclusive, ser separados. União espiritual, união vital, união missional, união escatológica, união orgânica, união pessoal, união recíproca, união plena. Se a gente separar isso, então os elementos, no lugar de 6, 7, eles vão para 11, 12, e aí eles se multiplicam. Cada um desses elementos aqui
fazem parte do que a gente chama de união com Cristo. Veja como é muita coisa, realmente muito mais do que a gente às vezes percebe. Então, aspectos práticos, tem errado aqui, aspectos práticos. União com Cristo como base para o aconselhamento. Então, vamos começar mostrando para os irmãos agora, porque talvez você esteja pensando assim, rapaz, que negócio teórico, né? Que negócio técnico. Como é que isso funciona para a minha vida, né? E qual a importância e relevância disso? Tem. Se você já assistiu a aula passada, você já entendeu, eu trabalhei 4 ramos importantes que a união com Cristo destaca. E agora eu quero mostrar para você algo muito valioso, que é a união com Cristo como base para o aconselhamento bíblico. Então, a união com Cristo, meus irmãos, ela não é uma ideia só abstrata ou uma ideia apenas teórica que deve ser dominada e conhecida pelos teólogos profissionais. Mas a união com Cristo, ela responde às questões profundas da alma. Ela nos ajuda a resolver problemas com culpa, medo, solidão, fraqueza, falta de sentido, insegurança quanto ao futuro. Tudo isso, a união com Cristo nos ajuda a dirimir, a resolver estes aspectos. Então, esses 7 aspectos que a gente vai notar, cada um está ligado a uma luta real da vida cristã. Então, talvez esteja bem pequenininho o que eu vou mostrar agora, mas eu leio para os irmãos. A união legal, por exemplo, ela responde uma das questões: eu sou aceito por Deus? E aí ela vai responder culpa, questões de luta com a culpa, condenação, vergonha, medo do juízo. E isto é uma segurança diante de Deus. A base da união legal é justificação, imputação e representação. O que eu estou dizendo para os irmãos é que justificação não é uma doutrina que deve ser pensada apenas no eixo da salvação. Ah, eu falo de justificação. Então, quais são as implicações na justificação? Sim, a justificação ela tem a ver diretamente com o fato de receber a justiça imputada de Jesus Cristo. E isso relacionado à questão da condenação eterna, ok? Só que ela tem outras questões que envolvem aqui esses elementos de como é que eu lido com essa questão da minha culpa, da minha vergonha quando eu peco. A união legal, que é a união judicial, jurídica, nos ajuda nisso. Um outro aspecto, o que a gente chama de união trinitária. Deus está comigo quando a gente tem aquela sensação de solidão espiritual, sentimento de abandono, nos sentimos sozinhos. E aí é a união trinitária, os textos da união trinitária, que fala da presença de Deus conosco. E aí você vai ter textos que falam sobre a adoção, a habitação do Espírito Santo, a presença do Pai em nós, a presença do Filho em nós. E aí nós vamos ter tudo isso é a união com Cristo. A união vital. De onde vem minha força para servir, para trabalhar, para frutificar? Isso, meus irmãos, nos ajuda a responder à questão do cansaço, desânimo, a questão da segurança espiritual e ao medo de não perseverar. Então, fala aí de vida e força em Cristo. A base é Cristo como vida, videira e ramos, e o Espírito que habita em nós ser um Espírito vivificante. União orgânica. União orgânica tem a ver com pertencer a um organismo. Então, onde eu pertenço, onde faz sentido a minha presença. Isso, meus irmãos, responde ao isolamento, à invisibilidade, formalismo. A gente poderia pensar, responde à discussão dos desigrejados. Então, a união orgânica tem a ver com pertencer ao corpo. E o corpo é o corpo de Cristo. São membros distintos, que têm uma fé pessoal, mas que compõem uma unidade. Pois a gente vai desenvolver bastante isso. Fomos salvos para ser uma unidade. União recíproca e plena. Posso descansar? Cristo realmente é suficiente? Eu estou encontrando suficiência em Cristo, satisfação em Cristo?
Então, responde à inquietação, ansiedade espiritual, sensação de insuficiência. E é o entendimento dessa doutrina que gera em nós descanso e entendimento da nossa insuficiência, mas suficiência em Jesus Cristo. Base, permanência mútua, suficiência de Cristo e plenitude espiritual. União missional. Minha vida tem sentido? Para onde tudo caminha? O que eu devo fazer da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Responde à crise de propósito, ao sofrimento e ao medo do futuro, sentido e esperança. A base, envio, participação na obra de Cristo e uma esperança escatológica. Eu poderia relacionar esses elementos às grandes 7 perguntas da cosmovisão. E aí, quem eu sou? Qual é o propósito da minha vida? E aí você responde isso com a doutrina da união com Cristo. Não vou fazer isso aqui agora, mas se você parar para depois, se você nunca viu essas grandes perguntas que são feitas na cosmovisão, na filosofia, você pode depois colocar aí no Google ou na inteligência artificial, né? As grandes perguntas da humanidade, as grandes perguntas de uma cosmovisão. Vai aparecer lá e você vai perceber que se relaciona diretamente em como a Bíblia explica isso para a gente. E união mística, porque conheço tanto, mas desejo sempre uma comunhão mais íntima, mais profunda, nunca está resolvido no meu coração. Isso responde a uma fé fria, à distância entre a mente e coração e ao desejo de transformação real, comunhão e vida e transformação interior. A base, Cristo em nós, mistério revelado, transformação interior. Então, vou trabalhar o primeiro, aspectos com os irmãos, depois abrir para a gente conversar e perguntas e contribuições. Primeiro, união legal e jurídica, a luta contra a culpa e a condenação. Veja, entenda como essa doutrina nos ajuda a lidar com culpa, sentimento de culpa, que eu já tive uma aula sobre isso aqui na igreja, condenação. Então, será que Deus realmente me perdoou? Já passou em algum momento esse tipo de questionamento na sua mente? Será que realmente fui perdoado? Porque ainda me sinto como se eu não tivesse sido perdoado? Porque eu me sinto em dívida com Deus? O que está acontecendo aqui? Então, muitos cristãos acabam, meus irmãos, reféns de uma espécie de tribunal da consciência. Confessam pecados, mas continuam se sentindo condenados. E o problema não é a consciência. O problema é uma consciência descalibrada. Nós já estudamos aqui 17 aulas sobre teologia da consciência. Está tudo na plataforma do YouTube. Você pode ir lá, perdi. Está lá. Está disponível, vai lá, entra no YouTube da Igreja Batista Regular Canaã, procura na playlist Teologia da Consciência e assiste às aulas. Vai fazer muito bem aí para você. Deixa um pouquinho Instagram, não sei o que, Netflix, e vai aprender aí. Então, crentes que confessam pecados, mas continuam se punindo interiormente. Crentes carrascos consigo mesmos. Já viu gente assim? Isso é um problema, viu, meus irmãos? É um problema grave. Porque a gente confunde isso com seriedade na vida cristã. A gente diz, já que eu sou crente, eu devo sentir o peso do pecado. Sentir o peso do pecado é uma coisa, morrer debaixo do peso é outra. Quando esse peso está te matando, isso não é a culpa real. Isso tem alguma coisa equivocada, tem alguma coisa errada. Isso precisa ser tratado. Se você passa pelo tratamento correto, tem um verdadeiro arrependimento, você paga o preço do que você fez, e você continua com esse sentimento de Deus não me perdoou, ainda me sinto em dívida, tem alguma coisa errada agora, é com a sua doutrina. Ou você não está tendo fé na doutrina que tem, ou você não tem uma doutrina boa. Não tem uma teologia boa. Um dos dois. Ah, pastor, eu entendo a teologia. Pô, então não crê. Seu problema é falta de fé. E muitos nem têm uma doutrina boa. E acabam se oprimindo. E não é assim mesmo. É assim mesmo porque você pecou contra um Deus santo, aí começa a trazer toda uma ênfase na santidade de Deus, aí
Aí, meu amigo, se você enfatiza toda uma santidade de Deus, sobra o que da gente? Vai sobrar só o pó. Sobra nada. Certo, eu sei que Deus é completamente santo, mas o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Eu vou viver desse jeito, me arrastando, culpado, entristecido, pequei, errei, falhei, e aí? Veja, eu estou usando a união com Cristo para lidar com muitas questões que você precisa pagar um psicólogo. Porque culpa adoece, culpa tira insônia, ou dá insônia, melhor dizendo. Você não consegue dormir bem, fica aquele peso, aquela angústia, tira o brilho da vida. Você não se sente mais alegre, não se sente mais satisfeito. E aí você, às vezes, por causa disso, tem que ir para remédios psicoterápicos. Quando a Bíblia nos dá base suficiente para tratar algumas questões no coração e na mente. A união com Cristo faz isso. Espetáculo. Espetáculo. Então, como a união com Cristo nos ajuda a solucionar esse problema? Na união com Cristo, Cristo se torna nosso representante legal. Quando nós nos unimos com Cristo, existe um aspecto da união que a gente chama dessa união judicial, união jurídica. O que era nossa culpa, o que era nossa condenação e dívida foi colocada sobre Jesus. Por isso Jesus morreu na cruz, meus irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a própria morte física só entrou no mundo por conta do pecado. Nós sabemos que existe mais de um tipo de morte. Existe a segunda morte, morte espiritual e tudo mais. Mas a morte física, ela entra assim também. Jesus Cristo vai à cruz, paga o preço do nosso pecado ali. Então, os nossos pecados estavam sobre ele. Nós dizemos que isto, na teologia, se chama imputação do pecado. Nós usamos essa linguagem. O pecado foi imputado sobre Jesus Cristo. Então, ele estava ali com os pecados sobre ele. E o que era dele, justiça, obediência e aceitação, foi creditado a nós. Então, quando Deus nos olha, ele não olha o nosso pecado. Ele olha a justiça de Jesus. Porque a hora de Jesus de Deus olhar o nosso pecado foi na cruz com Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, ali ele olhou o nosso pecado. Ali está o pecado hediondo e todos os pecados que nós cometemos. Agora, meus irmãos, quando Deus nos olha, ele nos vê como santos. Pastor, mas como Deus pode me ver como santo, se nem eu consigo me ver como santo? Você não está se vendo como santo porque você está olhando para os teus próprios méritos. Você não consegue se ver como santo porque você está olhando para as suas boas obras. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Amém? Precisamos disso. Isso é cura, meus irmãos. Isso é cura da alma. E como Deus nos vê? Como santos. Deus nos vê como justos. Deus nos vê como justos porque nós fomos justificados. Não é uma justiça inata, não é uma justiça nossa, mas é a justiça de Jesus sobre nós. E isso faz com que aquela crise de culpa e de não me sentir mais uma pessoa santa, ou não vou para a igreja porque na igreja um monte de gente é santa e eu não me sinto bem, eu me sinto um pecador no meio dos demais. Meus irmãos, Lutero já dizia, todos nós somos ao mesmo tempo pecadores e justos. Ao mesmo tempo, pecadores e santos, todos nós. Então, essa sensação de olhar para nós desse jeito é uma sensação descalibrada da consciência. Agora, lógico, eu não estou falando de você pecar, bagunçar à vontade, ir para o carnaval. Vai dizer, lógico, eu não preciso me ver como culpado, porque eu sou justo. Quem bagunça não é crente.
Quem zomba de Deus não é crente. Você está banalizando a graça do Senhor. E a graça não é barata, a graça é custosa. A graça custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, quem usa a teologia para o mal não é crente. Meus irmãos, eu não tenho mais paciência para conversar com gente que usa a teologia para o mal. Não tenho. Eu só oro por ela. Eu digo, ó, nossa conversa fica aqui, eu vou orar por você, você ora por mim, está tudo bem. Acabou-se. Porque a pessoa conhece a verdade, sabe a verdade, e quer usar a Bíblia para se auto-justificar e pecar. Meus irmãos, isso é blasfêmia contra Deus. Isso é uma afronta contra o Senhor, contra a sua santidade. Então isso, meus irmãos, é desprezível. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um outro extremo. Nós estamos falando de um crente sério, piedoso, e que vive se culpando, vive com uma carga emocional terrível. Ai, eu sou ruim. E cuidado com a doutrina da depravação total. Porque você pode usar ela de maneira descalibrada. Sim, todos nós somos totalmente depravados. Ser totalmente depravado significa que tudo em nós está caído. Nossos afetos, pensamentos, ações, emoções. Não é que a gente é tão pecador quanto a gente poderia, a gente ainda pode mais. Isso não é total depravação, mas é que tudo foi manchado em nós. Isso é total depravação. Só que isso não anula o fato de você ser justo e santo em Jesus. Entenderam isso aqui? É isso que a união com Cristo faz com a gente. Ela nos pega pela mão e diz, não, você é crente. Você não pode ficar no fundo do poço, se lamentando porque errou, porque pecou, porque falhou. Levanta os olhos, olha para a cruz. Lembra que a sua justiça não é sua, é a de Jesus sobre você. E que diante do tribunal de Deus, a dívida foi cancelada. Colossenses capítulo 2. A nossa dívida foi colocada sobre a cruz. Então, meus irmãos, esse espírito de nos anular, de nos sentirmos o pior, isso não é bíblico. É por isso que tem crentes definhando na vida cristã, caminhando na vida cristã, achando assim, é porque é assim mesmo, a vida é terrível, eu sou terrível e tudo é ruim mesmo. Não é isso. Então a gente precisa ter aqui o equilíbrio necessário na vida cristã. E isso aqui é a união com Cristo faz. Ó. Cristo carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Um irmão voluntário, leia aí 1 Pedro 2,24, bem alto. 1 Pedro 2,24. Cadê a caneta de 3 cores, hein? 1 Pedro 2,24. Cristo carregou em seu corpo os nossos pecados. Olha aí. Mortos para o pecado, vivamos para a... O que é que o texto diz? Justiça. Não é viver para o pecado, não. Não é viver preso ao pecado, condenado ao pecado, não. É viver para a justiça. Por quê? Porque os nossos pecados já foram colocados sobre Cristo no madeiro. 1 Pedro 2,24. Agora estamos livres e libertos para viver. Viver em uma justiça de Jesus, não na minha e não na sua. Então, a Bíblia nos diz que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa santidade. Temos que ser o melhor que nós podemos. Temos que batalhar diariamente. Hebreus diz que a nossa luta é até o sangue, é uma batalha muito frenética, muito ferrenha a luta do cristão. Mas, por outro lado, se você em algum momento, isso é fácil de fazer, tirar os olhos da cruz, da justiça de Jesus e colocar sobre as tuas ações, tu começa a afundar na fé. É automático. Você começa a afundar na fé, você começa a desanimar, você começa a não querer ler Bíblia, você não começa a ir para a igreja. Pode perceber o que eu estou te dizendo. Eu estou dando para os irmãos um antídoto de cura para o coração.
Todas as vezes que você começar a definhar, desânimo, angústia, eu sou terrível porque eu pequei, você é mesmo. Eu sou ruim, é mesmo, você é mesmo. É pior do que você imagina. É. Mas a justiça de Jesus está sobre você. A justiça de Jesus está sobre você. Então, Romanos 8:1 é um texto não só para evangelismo, é um texto para você repetir diante do espelho, num tratamento espiritual, várias vezes. Agora, pois, o que o texto diz? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita isso para você 10, 20, 30 vezes. Porque às vezes você vai procurar um conselheiro bíblico para ele te dizer isso. E às vezes precisamos mesmo, porque a nossa voz já não alcança os nossos ouvidos. E aí precisamos de uma voz externa. E isso é necessário em alguns momentos. Mas muitas vezes, meus irmãos, é olhar para a verdade bíblica e lembrar: por que eu estou me sentindo desse jeito, condenado? Por que eu estou jogando tanta culpa sobre mim? Por que eu estou me enxergando desta forma? Se em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. E faça um exercício essa semana aí, durante a semana. Veja que Romanos 8 vem depois de Romanos. É fácil essa resposta. Romanos 7, muito bem. E a crise está em Romanos 7. Romanos 8 não tem mais crise. Romanos 8 é: agora, pois, já nenhuma condenação estão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 resolve o dilema de Romanos 7. Ele fecha toda a argumentação de Romanos 7. Romanos 8, versículo 33 e 34. Texto para que a gente possa estar lembrando o tempo todo. Quem intentará acusação contra nós? Quem? Foi Cristo Jesus quem nos justificou. Quem nos condenará? Meus irmãos, nós precisamos desse texto. Nós precisamos do Evangelho. Cuidado para não cair na falha de usar o Evangelho só para os descrentes. Pegar o Evangelho e começar a aplicar na vida dos descrentes para salvá-los. Ótimo, isso é muito bom. Mas o Evangelho é para nós, povo de Deus. Você precisa dizer o tempo todo, quando o grande acusador, é assim que Satanás é mencionado na Bíblia, quando o nosso próprio coração enganoso está nos acusando o tempo todo, você precisa dizer para você: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar o tempo todo da morte de Jesus, o tempo todo do sacrifício dele, o tempo todo que nós estamos nele, o tempo todo que a justiça dele está sobre nós, o tempo todo que os nossos pecados já foram pagos. Isso é o tempo todo. Isso não é lembrar ou saber apenas no início da conversão. Isso é o tempo todo, é o evangelho do dia a dia. É isso que nos liberta. Porque você não sente culpa só lá no início da sua conversão, só enquanto você era descrente. Nós sentimos culpa o tempo todo, não é verdade? Nós nos autocondenamos o tempo todo. Então nós precisamos do evangelho o tempo todo. O tempo todo. É pregando o evangelho para a tua alma o tempo todo, é lembrando o tempo todo que nós não podemos ser escravos mais desse tipo de sentimento. Quem está unido a Cristo confessa pecados, mas confessa pecados sem medo, porque já é justo. Você não vai mais ser condenado. Jesus Cristo já foi condenado. Não há mais condenação eterna para nenhum de nós. Luta contra o pecado a partir da aceitação, não para conquistar a aceitação de Deus. Nós não vivemos
para conquistar a aceitação de Deus, meus irmãos. Deus nos salvou quando nós éramos ainda inimigos, lembra disso? O amor de Deus se manifesta a nós quando nós estávamos num ato de inimizade. Então, às vezes os crentes erram por isso. É como se a gente vivesse para conquistar a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou ler a Bíblia, como se Deus precisasse disso para nos amar. Por isso que o amor de Deus nos constrange. Porque Deus não precisa de nada que a gente faça para nos amar. Nada, nada, nada. Eu vou ir o ano inteiro para a igreja esse ano só para conquistar Deus. Talvez você conquiste um marido. Crente, sério. Né? Mas Deus não. Deus já sabe quem nós somos. Deus já nos justificou. Então, a gente não está lutando contra o pecado para conquistar ninguém. Nós já partimos de um ponto de aceitação. Deus já nos aceita como nós somos. Deus já sabe. A culpa não governa mais nossa relação com Deus. Os nossos pecados, o peso, a culpa o tempo todo nos matando, o tempo todo nos sufocando o tempo todo. Meus irmãos, isso não é vida cristã. Não é vida cristã. Eu suspeito que existem crentes sofrendo muito por conta de um calvinismo desajustado. Um calvinismo que hiperenfatiza o aspecto da queda, o aspecto da depravação e praticamente apenas pincela o aspecto do evangelho. Cuidado com isso aqui. A culpa não governa mais a nossa relação com Deus. A união com Cristo liberta o crente da escravidão, da condenação contínua e diária. Amém? O que você vai fazer? Vou abrir para a gente conversar um pouco e se tiver perguntas. Você tem que pensar nisso aqui que eu estou te ensinando. Tem que pensar. Tem que parar, refletir, passar a semana pensando. Passar um tempo hoje à tarde pensando nisso, lembrando disso. Você precisa disso. Porque senão, fica apenas informações. Aí você sai, vai acumulando informação, e não faz nenhuma diferença na sua vida espiritual. Continua exatamente no mesmo ponto. Porque o que nos modifica não é, meus irmãos, um acúmulo de informação. É uma informação que alcança o coração, que decanta, que muda, que transforma, que alivia, que tira o cansaço, que é isso o que vai fazer a diferença. Então, escuta tudo que eu estou te dizendo e pensa nisso, decanta, escreve, anota, reflete isso vai fazer um bem, vai trazer uma saúde espiritual maravilhosa para você. Ok, na próxima aula a gente fala sobre a união com o Deus triuno, que tem outros aspectos que podem resolver na nossa vida emocional de aconselhamento. Alguma colocação, alguma pergunta que algum irmão deseja fazer ou alguma contribuição para a aula, pode ficar à vontade. Alguém? Pode levantar a mão. Irmão Alva. Uhum. Ele está falando dos dois. A ideia é a seguinte, ele está falando para os apóstolos, ali, aqueles discípulos que o seguiam, e ele está dizendo, quem permanece em mim é verdadeiramente meu discípulo e dá frutos. Quem não permanece, não é meu discípulo e não dá fruto. Judas. Ele está desde o capítulo 11 falando diretamente com os apóstolos. 11, 12, 13. No 14, ele traz para os apóstolos um grande consolo de que ele morreria, mas ia preparar lugar para eles e tudo mais. No 15, ele está trabalhando. Pronto, aqueles que realmente estão em mim, eles vão
eles vão frutificar. Aqueles que estão comigo, mas não estão em mim, eles não permanecem, eles não vão dar frutos. Essa é a ideia. Eu faço uma separação de estar comigo com estar em mim. Entendeu? Porque o permanecer, ele pode ter um aspecto interpretativo que nós não utilizamos. Porque, assim, depois da nossa salvação, de nós termos sido eleitos, né, desde a fundação do mundo, nós estamos em Cristo, porque Ele já nos escolheu. Mas o aspecto da palavra permanecer pode ter essa dubiedade, por isso que eu comentei isso, né? E levar a interpretação de que, eu estou em Cristo agora, mas se eu não permanecer, eu posso, como se eu tivesse o poder de me desligar dessa escolha. Sim, é porque tem várias vezes a linguagem que aparece, tanto no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, a linguagem que aparece é uma linguagem de alguém que está com ele, é alguém que está usufruindo de algumas coisas, mas que não necessariamente é um crente. Por exemplo, lembra da parábola do semeador. Todas as sementes, elas nascem você vai ter ali a primeira semente que cai na beira da estrada, aí depois, o que é que vai acontecer? As demais, cai no solo pedregoso, nasce, cresce, nasce e cresce. Dá fruto? Não. A que está entre espinhos, nasce, cresce, Dá fruto? Não. O que é que está acontecendo? Muitos, é a ideia do joio e do trigo. Muitos vão parecer um nascimento, vai parecer que nasceu, vai parecer que está em Cristo, mas quem está em Cristo permanece. Quem está em Cristo frutifica. Por isso a linguagem. Então a ideia, quem está em Cristo realmente permanece. É Hebreus isso aí. Hebreus vai trabalhar essa linha aí. Quem tem a verdadeira fé permanece. Aqueles que não têm a verdadeira fé, eles vão ficar pelo meio do caminho. E vão ficar pelo meio do caminho porque não são realmente nascidos novamente. Tem a linguagem muito próxima, muito parecida, conhece tudo, mas não necessariamente são crentes. É assim que eu tenho entendido esses textos. Depois a gente pode conversar e até estudar melhor esses textos. É bem interessante. Mais alguém? Ok. Então vamos orar, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Hoje à noite, meus irmãos, às 18 horas, vamos estar reunidos aqui, se Deus permitir, para termos o nosso culto de louvor e adoração e, mais uma vez, podermos render graças ao nosso Deus. Então, tire um tempinho hoje à tarde para estar orando pelo culto, pelos músicos, dirigência e pela pregação. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, por estarmos unidos e reunidos para conversar e estudar sobre teologia. Uma teologia rica, profunda, mas extremamente prática e saudável. Obrigado, Senhor, porque estudar a Bíblia, entender a Bíblia, não produz para nós apenas mentes informadas, mas corações transformados. Nos ajuda nas nossas batalhas, nas nossas lutas, e que toda doutrina que aprendermos, possamos perguntar: que diferença isso faz na minha vida emocional, na minha vida conjugal, na minha vida como cidadão, porque certamente a tua palavra é suficiente. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e bom almoço, meus irmãos.